em casa estão falando Mas, sim, das maravilhas da cantina, tá Pois vendo? é. Então, quando vocês forem visitar, assistir a gente aqui ao vivo, passem na cantina, que hoje, por exemplo, tem o quê, Aurora, que você está contando? Bolo de milho com calda de goiaba, Ai. torta de limão, Ainda bem que eu não passei lá. brownie. Ainda bem que eu não passei Então, lá, ó, cara. já Que sabem, bom. né? Cara, chegou assim, na segunda-feira à noite, eu cheguei à minha casa, assim, a minha mãe, tá fazendo uma pizza pra gente. Mas pizza lá em casa, assim, tem muito queijo, é muito queijo. Aí foi pizza, tá legal. Aí, terça-feira de manhã na escola, uma das professoras, ela fez aniversário nas férias, né? Vai levar um bolinho pra cantar parabéns. Aí levou aquele bolo de chocolate do mal. Gente, eu juro, eu comi 3 pedaços, assim. Não é pedacinho, não, tá? É pedação. Aí comi de manhã os 2, depois peguei um pra tarde, né, gente? Aí chegou a noite, foi a pizza que sobrou, né? Um pedacinho, pois é, né? Ainda bem que foi hoje, assim, não, gente, eu tenho que maneirar. Aí no almoço de hoje na escola foi o quê? Pudim, cara. Aí eu peguei 2. Gente, eu tenho que me tratar. Nada é irresistível, vamos lá. Olha só, nesta vida pudim eu não resisto. Vamos lá, gente. Ai, vou descontrair. Né, então, boa tarde a todos, todo mundo que, né, oficialmente em casa também que está aqui. A gente estava falando das delícias da cozinha lá de baixo, da nossa cantina. Vale muito a pena, né? Realmente, quem puder vir aqui, ou seja, não apenas para assistir aos cursos ao vivo, mas também para saborear as delícias da cantina que a Aurora estava fazendo cardápio para a gente aqui. Tudo fluidificado. Tudo fluidificado, não engorda, Maravilha. não é nada. Agora a gente vai falando sério, isso é sério, tá? Teve uma vez que eu cheguei aqui a casa, eu estava assim, muito mal mesmo, dor de cabeça, estava assim, não estava legal. E aí veio aquela vozinha do, vai pra cantina, vai pra cantina, vai pra cantina. Fui. Peguei, isso aqui é o quiche, bolo, vamos embora. Sentei, comecei a comer. Juro. Foi embora. Foi embora. Eu senti assim, gente. Que bom. Mas a Aurora está falando que trabalha na cantina com muito amor, mas é importante a gente ter essa relação com o alimento, né? Até na hora, no nosso dia a dia, né? Porque ali é o que nutre o nosso corpo, mas em outra dimensão ele está nutrindo também. Tem a energia do próprio alimento, por isso a questão das carnes, enfim. E a energia que a gente coloca no alimento. A alimentação é um ritual. É uma forma da gente ver o sagrado no nosso dia a dia. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Mais uma vez, a gente agindo pelo ego totalmente, sem conseguir enxergar além, né, do que está o nosso mundo ao redor, mas sim olhar além da matéria, além das aparências, e enxergarmos o que há de mais profundo, realmente, na questão da vida, da existência da própria vida. E no dia que nós conseguirmos, não apenas teoricamente falar e fazer, né, ou pensar em fazer, mas na prática já automática nossa, com certeza o reino dos céus estará totalmente no nosso coração e não haverá mais questão desse sofrimento e muito menos, né, do julgamento alheio.
Mestre Jesus, Joana de Anjos, nossa veneranda, amiga, companheira, mãezinho, aos mentores desta casa, deste trabalho, aos nossos mentores, mais uma vez agradecemos imensamente por aqui estarmos. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos pelo incentivo, agradecemos por terem nos intuído até virmos até aqui, mesmo que tenhamos tantos compromissos ou tantas tribulações ou tantas questões na nossa mente, mesmo assim, aqui estamos e agradecemos imensamente. E rogamos sempre a sua ajuda, o seu auxílio, para que ao longo dessa próxima hora tenhamos um momento de reflexão, de olhar para dentro de nós, olharmos ao redor, percebermos, analisarmos e nos inserirmos como filhos de Deus neste mundo e o outro como nosso semelhante e ver Deus tanto naquilo que consideramos como bom, como naquilo que julgamos sendo mal. Ampliar nossas consciências para que tenhamos discernimento durante todo o aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, a gente estava falando sobre a crueldade, né? Hoje a gente vai dar sequência, terminar, entrando, só finalizando, falar sobre, né, o aspecto da psicogênese. Isso. Eu vou do branco agora aqui. Da crueldade, para depois entrarmos no desenvolvimento dela e aí, é claro, a terapia por final, né? Então, na aula passada, a gente parou, foi nesse slide aqui, falando sobre a questão da influência, principalmente da educação, na questão do papel da mãe junto da criança. Ela é o exemplo de afeto, ela é o exemplo da questão do acolhimento, e se essa criança se sente completamente desamparada e vê na mãe como um exemplo, na verdade, a negação, renegação, ele passa a ter essa lacuna. E a gente viu que muitas vezes essa raiva, essa questão de vingança, daquilo que não pôde ter, faz com que ele projete na sociedade como seu inimigo, e muitas vezes na sociedade com uma visão dessa mãe, né, que de repente o castigou ou que o maltratou durante a própria infância. E a cada vez que ele comete um crime contra uma pessoa daqui da sociedade, na mente dele como se ele estivesse se vingando justamente, né, da figura materna. Então, o outro a quem ele atinge aqui, na verdade, não é pessoal, é apenas essa projeção. Então, o slide terminou falando sobre isso. Por que eu parei aqui, dando sequência aqui? Porque o próximo, ele vai dar conclusão a este pensamento. Então, o que acontece com os chamados criminosos, né, que cometem certos crimes que nós ficamos assim chocados pela barbaridade, muitas vezes pela falta de sensibilidade, não conseguir nem sequer se sentir arrependidos, né, diante da tal situação. De alguma forma, esta é a história de criminosos seriais, de bandidos profissionais remunerados para o crime, que apresentam altíssimo índice de crueldade sem que se deem conta do estado em que se encontram. As punições legais que lhes são aplicadas, infelizmente, nada conseguem. No que diz respeito à sua modificação emocional, o mais correto seriam as tentativas de tratamento psiquiátrico para torná-los úteis no cerceamento à liberdade, pelo menos a si mesmos, e mais remotamente à sociedade a qual não se sentem vinculados. Sem querer entrar em questões, né, discussões, assim, que é um assunto meio delicado no sentido de discussões aqui fora, mas a gente tem que sempre analisar dentro da visão espírita e principalmente como espíritas, e não como meramente membros da sociedade. A gente confunde muitas vezes a ideia de justiça com vingança também. Ah, mas como é que pode deixar impune uma pessoa? Nós pensamos em punição. Quando o que nós mais ganharíamos é justamente com a reeducação. Vamos voltar ao Evangelho. Jesus nunca quis condenar o pecador, mas sim o pecado. E ele sempre acreditou, e até hoje acredita, na nossa recuperação. O Pai acredita tanto que ele sabe quem somos nós seus filhos. Nascemos ainda simples e ignorantes, estamos buscando justamente esse esclarecimento para que, com a consciência, com a conscientização, tudo passa a ter um outro sentido, passa a ter uma outra visão. Então, a ideia nós temos que pensar o tempo todo, seja qual for este irmão, seja qual for este espírito, seja qual for a sua trajetória, é sempre recuperação. Quando a gente pensa a gente lê relatos, André Luiz, de outros também escritores do plano espiritual,
de resgates dentro do umbral ou de zonas umbralinas, muitas vezes são mencionados, né, personalidades que aqui na Terra cometeram assim crimes. Você fica, meu Deus, mas como é que pode? Mas misericórdia para com esta pessoa? Sim, principalmente para com esta pessoa. Então, ele tem todo o processo de aprendizado, todo o processo para a sua recuperação e vamos o quê? Né, dar as mãos e vamos embora. Porque, na verdade, o pai nunca vai eliminar o seu filho. Uma vez que ele criou, acabou, é eterno, não tem jeito. Então, qual é a única forma que você faz para trazer este ser, essa criatura, para o caminho correto? É educando, assim como uma criança. Tem aquele filme, A Cabana, que é lindo demais, né? Tem uma passagem que é muito bacana. Quando você, mas ele cometeu esse crime, ele matou a minha filha, fez isso assim, assado. E aí Deus, na presença, né, na figura daquela senhora, vai e diz, e se fosse seu filho? Você não gostaria que seu filho fosse recuperado? Você gostaria que seu filho tivesse a oportunidade de poder se modificar, de aprender? Porque se ele fez isso, foi pela ignorância. E se você o ensinasse? E quantas vezes nós também não desejamos? Né? Mas Janaína, eu estou falando de uma pessoa que não tem sentimento nenhum. Não é que não tem, ele tem sentimento. Só que essa associação do seu sentimento, sua visão de mundo está completamente equivocada. Ele precisa reaprender isso. Né? Então, aqui, de nada vai adiantar simplesmente entrarmos com punição, prisão, pela prisão gratuita. Nós temos sempre que pensar na recuperação. Por isso que, realmente, prender por prender pode gerar até mais revolta, ainda mais raiva e poder até piorar a situação. Né? Então, a gente tem que ter em mente nessa vibração é de recuperação o tempo todo. E esse apoio. Por isso, ainda mais a necessidade, sim, de um apoio psiquiátrico, um tratamento psiquiátrico, para que esta pessoa possa ser resgatada, se não for dessa vez, na próxima, começar para a próxima existência. Né? Isso aí é essencial, é fundamental. É importantíssimo isso que a Jana falou da misericórdia, e eu acho que eu sempre vou bater nessa tecla de que uma pessoa que faz crueldade com uma outra, qualquer sofrimento que essa pessoa possa trazer para mim é pouco perto do sofrimento que ela traz para ela mesma. E isso já me deixa, já tem que me deixar com compaixão por ela, porque quanto mais coisa ela me faz, mais ela é capaz de fazer com ela mesma, vocês entendem? Porque se a gente sabe que a gente faz projetando, e se ela faz alguma coisa para mim, né, que a gente considera cruel e um sofrimento, imagina no seu inconsciente como ela não faz. E se a gente realmente nos ver como espíritos, quando esse espírito desencarnar, onde ele vai estar, sabe? Onde tudo isso que ele está fazendo vai levar? Então, sim, eu tenho que olhar com misericórdia para esse irmão, porque ele está em sofrimento e ele precisa desse apoio, ele precisa dessa orientação. Ele precisa. E já antecipando... Sim, todos nós temos. Nós temos a semente do amor. Basta reparar os principais resgates, os mais difíceis resgates feitos no plano espiritual, relatados, tanto hoje está dando branco total, gente. Eu gosto de dormir só 4 horas, está muito difícil. Né? Toda, no caso, a biografia, mas dentro de André Luiz, a chave principal foi sempre a mãe. Sempre a carta final, né, o truque que eles tinham, calma, nós temos um último truque, temos uma última carta aqui. Sempre a carta era a mãe, era o resgate pela mãe. Que ali o cara desmoronava, não tinha jeito. Até Marquês de Sade, no livro Sexo e Obsessão, ele foi resgatado por quem? Foi pela mãe. Foi pela mãe dele. Entendeu? Assim, é assim que funciona. Né? Agora, já antecipando, passa o próximo slide, isso aqui é complicado, questão dos assassinos profissionais, né? os serial killers. Quando você começa a entrar nessa vibração, nessa roda sem fim, você não apenas tem a psicosfera totalmente conturbada, que cada vez mais vai o levando a repetir,
como também ele passa a ser estimulado por quem o acompanha, e chega um momento em que ele totalmente perde a noção de si. Por isso, não basta apenas aplicarmos as chamadas leis dos homens, embora elas sejam necessárias, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ponto. Mas também, paralelamente, esse apoio, né, não apenas psiquiátrico, e nós, principalmente como espíritas, também não podemos descartar este apoio espiritual. Porque é preciso amenizar, por isso que vamos falar mais à frente, a questão dos passes, o quanto é importante os passes nesse tratamento. É muito, porque ele precisa quebrar um pouco toda essa psicosfera, toda essa energia que está nele, que cada vez mais impulsiona, para que ele comece a ter um pouquinho de lucidez e comece a repensar em tudo, né? Então, ainda mais a questão do futuro, de nós associarmos as diversas áreas, não apenas a material, mas principalmente a chamada imaterial, no caso espiritual, para esses tratamentos. Não podemos descartar isso. E essa questão da recuperação, até nas cadeias desses criminosos, eu estava vendo outro dia um vídeo de uma cadeia no Brasil, não sei aonde é, eu posso até trazer depois para vocês o nome e vocês pesquisarem em casa, de um trabalho de meditação dentro dessa cadeia. Eles têm uma iniciação, eles ficam fazendo um retiro de 10 dias em silêncio, separam uma área para quem está inscrito no programa, né, quem quiser, não é obrigatório. Eles se inscrevem, separa uma área da cadeia para esse retiro de 10 dias. Os próprios penitenciários, os guardas também ficam lá, eles dormem lá. Os instrutores da meditação, que não trabalham, são voluntários também, eles dormem também com eles. Fica assim, todo mundo é igual ali. E eles fazem esse trabalho e você vê os penitenciários que já estão fazendo isso há um tempo, né, que agora já praticam a meditação. Isso é só um retiro que tem eventualmente, mas eles fazem a prática da meditação. Como eles falam com clareza do que eles fizeram, reconhecendo não omitindo o que eles fizeram, reconhecendo como eles estavam num sofrimento ali, e que agora eles estão tendo a oportunidade de ver isso e se recuperarem sem... Claro que deve ter culpa e tal, mas é um processo, sabe? Então, isso é recuperação. O amor que a Aurora trouxe, que eles têm, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Nós somos manifestação do amor de Deus. É óbvio que todo mundo, sem exceção, não há um espírito que não tenha ali, na sua consciência, amor. Tem um professor com quem eu trabalhei, né, o Renato, de matemática. Renato, conheceu? Renato, claro. Professor dela também. Ele faz um trabalho muito lindo, ele dá aula dentro de um presídio, na parte de matemática. Então, ele acaba se envolvendo com as histórias dos presidiários. Ele diz, Janaína, para a sociedade, eles são criminosos. Para mim, eles são meus alunos. Então, ele separa, né, a questão mesmo. E quando ele vai se envolver com cada um, a sua história, relate cada um, você... Caramba, não tem como não se sensibilizar. Então, o que ele fez? Um dia me falou assim, olha, eu preciso levar uma coisa legal para eles, porque acho que eles vão gostar da parte de literatura. O que você me aconselha? Leve isso aqui. Aí dei para ele alguns poemas. Conclusão, isso já há uns bons anos. Ele criou, junto com os alunos de matemática, uma roda de leitura, troca de livros. Ele falou, alguns ali, assim, visivelmente modificados, com outro pensamento, com uma outra visão de mundo, porque eles foram sensibilizados pela arte, pelo belo, pelo bonito, e não simplesmente bombardeados com o feio, com o grotesco, que eles são diariamente, cada vez mais alimentando esse pensamento. Então, quando começaram a ser, né, fornecidos a questão do amor, do belo, bonito, e mostrar que eles são capazes, começaram a escrever dentro do presídio, começaram a ler, mas ler por prazer. E começou a arrecadar com a gente livros, doação de livros, para montar a biblioteca dentro para eles. Então, assim, um projeto muito bacana de um cara de matemática, né? Mas que tem essa sensibilidade junto do olhar humano. Isso é bacana.
volto a falar, é lógico que existe uma dor de quem sofreu, né, uma morte na família por causa de um crime. Claro que existe, ninguém está tirando essa dor. Mas o outro também tem uma dor, também tem uma história, também tem um passado. Também ninguém faz por fazer assim do nada. Eu acordei com vontade de... Não, existe sempre alguma coisa. E eu tenho que atacar justamente esta causa principal. E não simplesmente, né, no punir e infligir uma crueldade também por vingança nossa de punição ao outro, em que vai só alimentar, não vai adiantar, né, na recuperação. E pode ter sim pessoas que, apesar desse trabalho, da leitura, da arte, apesar da meditação, elas não consigam fazer essa recuperação, né? Mas cada vez que a gente traz isso, porque a semente está ali. Cada vez inconsciente, fica lá guardadinho. E cada vez que a gente traz isso, é uma injeção de adubo ali para que, em algum momento, nessa ou outra encarnação, isso floresça, né? Então, a gente faz a nossa parte como irmão de tentar propiciar o máximo de oportunidades para que esse espírito se recupere. Assim como, em algum momento, também teve um irmão nosso, que lá em outra reencarnação, quando a gente estava, de repente, numa situação que não era tão favorável como a nossa atual, em algum momento um irmão nosso nos deu essa mão, essa injeção de adubo. Por que não a gente também pensar em ser essa pessoa para alguém, sabe? Imagina muitas vezes o nosso mentor está assim, já te falei, não faz isso, vai se dar mal, não faz isso. E ele continua lá, não desiste da gente, é a mesma coisa. Então, em pessoas de comportamento normal, porém, sem resistências emocionais nem espirituais, a ingestão do ódio em face de preconceitos e injustiças que lhes são impostos pode desenvolver a crueldade sobrecarregada com o peso da culpa e da autocompaixão, que lhes torna o fardo ainda mais afligente. Na amargura que os domina, surgem crises de arrependimento e muitas vezes formulam propósitos de renovação que se podem fixar quando encontram apoio, afetividade e compreensão fraternal. A crueldade é morbo terrível que ainda assola muitas emoções. Gente, haverá, assim, são outros casos, né, em que em algum momento a gente cai na real porque o que fez com que eu fizesse isso, né, o que me levou a fazer isso, e entra a questão do arrependimento, e aí há o sofrimento. Nós já falamos sobre isso. Nós não podemos chegar a dizer, esta pessoa é incapaz de se arrepender, né? Eu não tenho como afirmar com todo mundo, não fora os casos, né, psicopatológicos, mas ali, em algum momento, às vezes é um estalo, é uma coisinha que, né, que faz com que a pessoa se conscientize. E quando, nesse momento de crise, de arrependimento, essa pessoa for tocada e for simplesmente orientada, esse arrependimento vai desenvolver uma pessoa com maior consciência sobre os seus erros e, de repente, ficar com a vontade de conseguir recuperar ou tentar consertar aquilo que fez errado, remediar ou trabalhar em prol de algo melhor, né? Então, não é descartar, não é ser esquecido, mas realmente ser acolhido. Isso é mais importante. Bom, agora vamos entrar o quê? Nas etapas do desenvolvimento da crueldade, tá? Então, nós temos ao todo aqui 5 etapas propostas por Joana, e a gente vai ver cada uma delas, né? Primeira em diante. Bom, primeira que ela fala: em face de conflitos que se generalizam nas criaturas humanas, o enfermo emocional quase nunca encontra entendimento ou fator que lhe desperte sentimentos embotados. Conseguindo captar simpatias, aparenta ser portador de comportamento normal, não deixando transparecer o que se lhe passa no íntimo. Então, vamos lá. Ninguém, assim, simplesmente já nasce fazendo tudo. Existe toda uma primeira etapa. A primeira etapa vem o quê? Nessa, digamos, entre aspas, não é amadurecimento, mas, né, no crescimento dessa angústia, dessa raiva, desse sentimento, desse ódio dentro dele. Mas começa como se fosse uma pessoa normal, nada, que você nunca iria desconfiar dessa pessoa, porque está interno. Até mesmo porque, por regras sociais, a gente aprende a se controlar, né, em público, de repente, não assim, querer explodir de imediato, se não pode ser julgado, o que o outro vai pensar de mim. Então, pelo momento, a gente fica ali só, né, remoendo na nossa calada, sem que o outro perceba. Na segunda etapa, pequeno incidente.
Olha que já não fala nem essa grande coisa, às vezes é um pequeno incidente. Porém, no trato com os demais, pode atear a labareda, que o incendeia irrompendo o desejo de punir quem lhe criou qualquer embaraço real ou imaginário. Então, vamos parar e pensar o seguinte, dá um exemplo, né? De repente, essa criança, durante a sua infância, teve lá o pai ou a mãe, você é incompetente, você não vale nada, você só faz coisa errada, porque você é isso, você é assado. E ele, né, entra nessa ideia, fica calado porque não vai querer, de repente, contrariar pai e mãe ou explodir com pai e mãe, mas fica com isso na cabeça. Basta uma pessoa, já na fase adulta, uma pessoa aqui fora, que fale algo que remeta aquela ideia que ele passou lá na infância, pronto, já é o suficiente. Aquilo ali já vai explodir para ele. E, lógico, aquele outro fez alguma coisa, só que a intensidade que vem não é proporcional ao que o outro fez, mas sim porque é algo acumulado, o que fica, que desencadeia essa lembrança emocional. Quer falar alguma coisa? Não? Né? E, assim, gente, o negócio é tão forte, e assim, por favor, não me levem a mal a comparação que eu vou fazer agora aqui. Nós, mulheres, quem passa por TPM, sabe muito bem o que vem a ser isso. Essa ideia de uma coisinha bobinha, do nada, assim, uma coisinha bem simplesinha, de repente virar algo assim muito forte. Porque aquilo ali desencadeia na parte, tudo bem, hormonal, legal, mas você começa o quê? Você vai e explode. De repente, você, como já falamos sobre isso, a questão da projeção, do deslocamento, vamos dizer assim, né? Em que o cara no trabalho, ele é humilhado o tempo todo pelo chefe, pá, direto. Chega a casa dele, com o chefe ele não pode descontar, mas chega a casa dele, vai fazer com quem? Com quem estiver próximo. É com a esposa, com o filho, com o cachorro, com quem estiver próximo. Porque ele não consegue lidar com ali e vai acabar descontando no outro. O mais importante disso a gente perceber é o seguinte, que aí nós entramos para um outro lado. As questões que acontecem conosco, quando a gente, por exemplo, é agredido por alguém, isso não é conosco, é como uma questão que existe no outro, sempre. A gente apenas, digamos assim, uma espécie de forma de apresentar a questão, o problema. Mas não somos nós, na verdade. Isso sem isentarmos, é claro, de qualquer nossa responsabilidade, nosso comportamento, mas o que o leva a pessoa a atacar, a agredir a outra, não é a outra necessariamente, mas sim algo que ele carrega dentro de si. E no final, não importa o quão agredido nós somos, se nós sabemos quem realmente somos. Então, eu vou deixar de ser quem eu sou. Não, e quando eu digo ser quem eu sou, esse sou não é a Ana Carolina que está aqui, é quem eu realmente sou. Não vou, a minha essência não muda, sabe? Eu posso ficar magoado, claro que eu posso, eu tô encarnada, tenho um ego que tem questões, e todo mundo tem. Posso ficar magoada, posso ficar triste? Posso, mas eu tenho que saber que isso não é tão importante, que aquilo vai passar, porque eu espírito, permaneço na minha essência, né? Então, não importa o quanto o outro agride ou não. Terceira etapa. Dissimula, então, o impulso infeliz e planeja, não poucas vezes, com riqueza de detalhes, a melhor maneira de infligir-lhe sofrimentos, experimentando o bem-estar antecipado ante a perspectiva do êxito que o transforma em sadista. Lembra essa ideia da gente sempre viver o presente? Que o tempo, que o futuro e o passado, na verdade, são muito relativos? Então, quando você começa a planejar algo, imaginar, você já está antecipando, como se fosse a sensação da vitória do teu plano em relação à vingança com o outro, né? E é claro que, se você sente este prazer, mostra que para você, na parte do prazer físico, vamos dizer assim, né, é algo que, para ele, isso é bom para mim, porque vai me deixar melhor, bem, né? Vou ficar bem com isso. E ainda mais incentiva na própria ação do plano em si. Diferindo de outros psicopatas, não foge ao convívio social, que no íntimo despreza, para poder estar mais próximo das futuras presas que elege.
Quanto mais se aplica a crueldade, o doente mais adquire habilidade para ocultá-la e torná-la pior, alcançando níveis perversos impensáveis pela mente saudável. Nossa, pesado. Agora, vamos esperar para o seguinte. Isso aqui está no nível, né, alto. Mas quantas pequenas crueldades nós, de repente, não fomos capazes de fazer no nosso dia a dia, nesses pequenos planejamentos? De repente, alguém que fez com você algo no trabalho, e você ficou meio assim, aí você fica, seguinte, também na próxima vez que essa pessoa vir pedir uma coisa, eu vou dizer não. Eu vou dizer não, não vou dizer pior. Ainda vou deixar a pessoa na mão, totalmente. Aguarde. Aí vem o outro. Você já fica assim, né, imaginando, feliz, torcendo que o negócio acontecesse. Aí vem o outro. Não sei o que, eu acho assim, não vai dar. Infelizmente, não vai dar. E olha, nem conte comigo. E você vê a cara do outro de frustração, você fica, tá vendo? Bem feito. Quem mandou você da outra vez fazer isso? São pequeninas coisinhas. A gente chega assim, tudo bem, mas nossa, gente, coisinhas pequenininhas, bobas. É o mesmo pensamento. Sente ofendido com aquilo, guarda, cresce, e você vai esperar o momento certo de agir. Aqui no Evangelho, ele fala do duelo, por exemplo. Ele fala que o duelo é dessas atitudes em que a pessoa que, de repente, reage de forma, né, agressiva na hora, é menos culpada do que o próprio duelista. Porque o duelista teve tempo para chegar, parar, pensar, raciocinar, ter consciência, voltar atrás. Mas o que ele fez com esse tempo todo? Ao invés de pensar, será que eu errei mesmo? Será que vale a pena? Pelo amor de Deus, não, para com isso. Esquece. Não, ele gastou todo esse tempo como? Planejando justamente esta vingança. É a mesma ideia. Pequeninas coisas. Filho nosso, você me respondeu? Tá bom. Vem pedir alguma coisa na próxima vez. Não vai ter, não. Não vai ter, não. O mecanismo, estou entendendo? Esse mecanismo da vingança, lógico que aqui é um grau né, elevado, mas a gente faz, na verdade, que a gente tem que tomar cuidado, o convite que Joana faz conosco, junto com esse livro, com a série psicológica, é sempre olharmos para dentro de nós e percebemos em que grau eu faço isso, em que grau eu ainda sinto prazer nessas pequenas atitudes, né? Até que ponto isso vai? Né? Não é vergonha admitir, caramba, eu faço. Então, o que me leva a fazer isso, na verdade? O que me move de verdade? É orgulho ferido? É medo? É carência? O que é, na verdade? Estou já antecipando o final. Que a gente faz muito a crueldade velada, né? Aquela que a gente fica ali planejando, uma vingancinha boba, mas é uma vingancinha que afetou a gente está ali. Quando a gente para o nosso tempo para planejar, afetar o outro de forma negativa, isso é uma crueldade. Não importa em que grau a gente vai afetar. Se a gente para fazer isso, de uma certa forma, não, nós estamos sendo cruéis com o nosso, com a pessoa que está com a gente, né, com o nosso irmão. Com certeza. Surpreendido nos primeiros tentames, não tem explicação plausível para a morbidez, nem justificativa coerente para a ação nefária. Então, ele é capaz de ser pego? Sim, mas ele não consegue, né, justificar o próprio ato. Apenas então, quando vem justificativas, são meio que assim, peraí, calma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para, finalmente, no último, o prazer decorrente do crime oculto estimula-o ao prosseguimento da ação doentia, não se detendo diante de novos cometimentos infelizes. Portador de vida interior muito ativa, em face da conduta que se permite, é sagaz e rápido no raciocínio, escamoteando a verdade e comprazindo-se em iludir até tombar nas armadilhas que programa para os demais. Não experimentar qualquer arrependimento pelos atos praticados, o que o leva a ceifar a vida de pessoas que deveriam ser queridas, como genitores, familiares, outros, amigos com a mesma indiferença com que interromperia a existência de um ser abjeto. Vamos lá. O que no caso existe aí, a busca dele?
É este prazer do ato, que quando a gente sente esse prazer, é como se nós esquecêssemos dores, angústias, tristezas. Quando a gente, de repente, né, nossos pequenos prazeres do dia. Ah, poxa, eu estou triste hoje. Ah, vou comer um docinho, mereço. Ah, eu estou triste, então eu vou, de repente, ver um filme alegre. Eu busco aqui fora elementos para que possam me fazer sorrir por dentro, ou pelo menos me sentir bem. Se o prazer dele está justamente no sofrimento do outro, porque ele vê isso como uma vingança daquilo que ele passou, todas as suas humilhações, seu sofrimento, e ver o outro, né, nesse estado, gera nele esse prazer como quem dissesse, então eu tenho poder. Está vendo como eu tenho poder? Como eu não sou essa pessoa baixa ou pequena, como vocês dizem que eu sou? Está vendo como eu sou capaz, algo que você diz que eu sou incapaz de fazer? Esta sensação, naquele momento, lógico, é um prazer para ele. Só que é isso que vai, na verdade, curar ou, de verdade, fazer com que ele tenha a paz dentro dele? Não. Por isso que ele vai buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta. Assim como, quando nós nos sentimos dependentes em um vício de algo, a gente busca justamente esse algo pelo prazer momentâneo que ele dá. Então, pessoas que têm o prazer, né, tem a questão da compra compulsivamente, porque ao comprar, tenta satisfazer, tenta preencher um vazio aqui dentro de si e busca o poder, eu tenho dinheiro, sou capaz de chegar aqui e ter. E precisa repetir constantemente, porque é este prazer emocional, físico que vem ali, mas não consegue satisfazer realmente sua alma, não consegue realmente compreender e ir na causa verdadeira. Entenderam? É o mesmo processo, é o mesmo mecanismo. Lembra que a gente falou da questão da culpa, que às vezes a gente busca também formas diferentes de aliviar essa culpa. Quando a nossa insegurança, a gente busca caminhos diferentes para tentar aliviar essa insegurança, que dentro da culpa, uma das formas vem a ser a questão da conquista amorosa, e aí nós falamos depois dos ciúmes. Está tudo sempre interligado. É o mesmo processo, porém, com formas diferentes de serem feitos. Estão entendendo como é que funciona mais ou menos? A nossa mente, cara, é muito doida, é muito legal. E assim, ter consciência disso é libertador. Você, caramba, verdade, eu faço. Admitir, é verdade, eu faço. Porque quando você for fazer da próxima vez, pelo consciente estará. Então, se você, a próxima vez, for buscar, de repente, lá o doce, para satisfazer a tua tristeza, sabe que você, na verdade, cara, que esse doce está mascarando a tua situação. Ah, mas eu estou comendo consciente. Pô, legal. Eu vou ao shopping, vou comprar alguma coisa, me sentir bem. Tá, mas tem noção que você está fazendo isso por fuga? Tenho, mas hoje eu preciso. Então, saiba que isso é você fazer conscientemente, porque você não pode dizer, eu não sabia. Porque vem o sofrimento depois. É importante essa questão da fuga, a gente não transformar essas coisas em muletas. A gente, né, em alguns momentos, a gente está um pouco mexido, não tem como trabalhar aquelas questões, aí a gente vai para esses caminhos, mas não transformar em muletas. Voltando na questão da justificativa, que muitas vezes eles não têm, na verdade, eles não param nem para analisar por que eles estão fazendo aquilo. Eles não param para entender o porquê desse sentimento, por que essas coisas estão vindo. Então, eles não têm justificativa porque eles não pensaram, eles são pessoas reativas. E quando você reage, você não está pensando, você não tem uma estratégia, você não tem uma razão ali, você está só reagindo. E também nessa questão da inferioridade, às vezes eles se sentem tão baixos que eles querem trazer as pessoas para esse mundo deles, né? Porque por que eu vivo assim, dessa forma, nesse sofrimento, e o outro não? Então, vou trazer ele para cá e assim ele se sente igual, porque no final das contas, todos nós temos essa vontade de pertencer. E se eu estou sofrendo o outro não, se o outro está feliz, eu estou pertencendo aonde? Não estou. Então, qual é a forma? Eu vou trazer. Claro que isso é uma forma cega de entender o que é o pertencimento, porque a nossa verdadeira vontade de pertencimento é dessa família universal, né? Mas é esse o pensamento, sabe? Eu quero pertencer, então eu quero ser igual, porque nós somos iguais, mas ele não consegue ver essa igualdade, esse potencial
único que Deus nos deu, né? Ele não consegue enxergar nele. Então, ele traz a pessoa para esse mundo dele de sofrimento. E é tão assim complexo isso que quando ele traz o outro para o seu mundo de sofrimento, é como se estivesse reafirmando o seu próprio estado. Porque não está sozinho, tem o dois. Então, se eu tenho dois, peraí, tem alguém que concorda comigo, tem alguém que sente a mesma coisa que eu, e você busca um outro, busca um outro. Por isso, gente, que a questão os laços da obsessão, os laços, né, da subjugação são muito complicados. Porque o outro, quando vai atacar, vai obsidiar o outro, buscar para o seu lado e fazer com que ele, de repente, cometa também crimes como ele cometeu, essa ideia do não vou sofrer sozinho, porque eu preciso pertencer a um grupo, e quando o outro vem e faz, tá vendo? Então, se o outro também faz, se outros também fazem, é porque eu não estou tão ruim, tão diferente assim, né? Eu não sou tão errado assim, tá vendo? Até outro concorda comigo. E eu ficava validando. Nós buscamos essas validações, que é aí que entra, mais uma vez, o que eu busco no comentário do outro? Como a Ana falou, o outro fazer algo comigo ou dizer algo para mim não diz quem eu sou de verdade. Porque quando eu falo assim, eu quero me sentir bonita, o que você está fazendo? Vai buscar alguém que diga que você está bonita ou é bonita. Só que o fato do outro dizer para você que você é bonita te faz bonita? De verdade? Não, apenas o quê? Vai validar em cima de uma ideia que você tem. Estão entendendo? Assim como quando você se ofende com o outro, que diz, você é feia. E você, não sou não, porque na verdade, no fundo, você se acha feia. E tem alguém que está validando o seu pensamento. E então tem razão. Entendeu como é que as coisas funcionam? A gente ainda precisa da autoafirmação, né? A gente ainda não se sente seguros de si. Porque nós ainda temos dificuldade de ver quem realmente somos. Se a gente não consegue sentir, porque não é ver, né? É mais de sentir, né? De ser. Como a gente não consegue sentir porque a gente está com muitas coisas que não são nossas, digo, muitas coisas que nós não somos, né? Nós somos muitas pessoas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não somos nenhuma. Então, como temos muitas coisas que não nos pertencem, a gente não consegue ter esse sentimento puro do que realmente somos. Então, a gente precisa dessa autoafirmação. Vamos lá, então. Allan Kardec, na questão de número 752, interrogou as entidades venerandas. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Recebeu resposta super sábia. É o próprio instinto de destruição, no que ele tem de pior. Porque se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais que torpedeiam quando podem os objetivos nobres e dignificadores da espécie humana. Mais uma vez, a gente vai entrar aqui na mesma tecla. O problema não está no que você faz, mas sim na intenção. Então, essa ação destruidora, ela é necessária. Coloquei até aqui 2 exemplos. A natureza mesma tem isso aqui. Um vulcão, um tornado, uma enchente, tsunami. Caramba, se eu disser que isso está errado, que destruir é errado, eu estou dizendo que a natureza está errada. Porque, caramba, quando vem um tornado desse, você não quer nem saber. E está varrendo tudo. E está vindo. Né? Um vulcão está o quê? Está levando tudo. E nós, sabedores que um pai que nos rege acima de tudo, e tudo isso foi criado por Deus, então Deus está errado? Deus está equivocado? Ele fez alguma coisa meio que deu ruim, deu tilt lá? Não. Então, essa força necessária, só que ela tem que ser aplicada, canalizada de uma forma correta. Para algo maior, e não para o nosso ego, simplesmente. Por algum motivo é necessário fazer essa varredura. Por algum motivo é necessário que isso aqui seja destruído. Porque para que eu possa construir algo novo, eu preciso primeiro destruir. Para que eu tenha um novo significado de vida, um novo significado de uma ideia, eu preciso matar a ideia antiga, o conceito antigo que eu fazia. Senão eu entro em conflito. Então, é necessário esse movimento constante de natureza. Destruição, construção, destruição, construção. Esse movimento é importante. Mas, quando os dois estão combinados, existe o quê? O equilíbrio. O que eu não posso é desequilibrar isso. Os dois têm que caminhar juntos.
Não dá para eu somente construir sem destruir, porque vai ter o quê? Superpopulação, por exemplo. Não dá para pensar em destruir, senão não vou ter vida nenhuma. Estão entendendo? Os dois têm que estar como? Equilibrados. Aí, gente, momento light negócio, tá? Aí, para quem pouco conhece, esse símbolozinho aqui, né, que eu tenho tatuado aqui atrás, bonitinho, por isso que eu botei. Né? Foi criada uma escritora, ela, acho que é inglesa, se não me engano, norte-americana, esqueci o nome da nação, não, norte-americana. E ela criou os personagens, né, dela, e dos personagens teria a deusa Pólime, que era a deusa da destruição, casada com o deus Arcon, que é o deus da construção. Os dois viviam em pé de guerra lá, porque, né, um queria fazer, não dava. E aí nasceu o filho deles, que seria o Acheron, que é o deus do equilíbrio. Então, a ideia dos 3 arcos, um referente à destruição, o outro da construção, e o meio, que seria o equilíbrio, o balanço dessas 2 forças. Então, ele veio para justamente dar esse balanço dentro do universo da fantasia, da fantástico dessa escritora. Tá? Então, por isso que eu botei o símbolozinho para dar, né, cuti-cuti. A lei de destruição, ela é uma das leis que o Livro dos Espíritos traz para a gente, como leis naturais, né, as leis divinas, e está inscrita na nossa consciência. E isso é muito claro quando, por exemplo, naquelas chuvas que tiveram depois do Carnaval, né? Por que daquelas chuvas? Tantas famílias perderam coisas. Na casa da minha mãe entrou água, ela perdeu um monte de coisa também. Mas por que dessa chuva? Como isso não limpa a psicosfera que veio do Carnaval? E uma coisa que eu achei lindo, que quando eu fui no dia da chuva, o jardim estava todo alagado, né? Eu não via nada. No dia seguinte, 1 dia, 2 dias, gente, que verde maravilhoso! A única coisa que eu conseguia pensar era como há vida na destruição. Então, quando essa destruição gera vida, ela é a destruição divina. Agora, quando ela não gera vida, ela se perde, é crueldade, não tem porquê. Também no Livro dos Espíritos a gente vai ver, Deus não faz nada que seja inútil. Nada, tudo tem uma utilidade. Então, a destruição inútil, não há porquê. Se ela não traz vida, se ela não tem uma utilidade, um fim, um propósito, destruir a crueldade. E olha o convite lindo que foi feito. Cada tragédia, né, natural que nós temos, a mobilização que é feita, seja comunidade local, seja nível nacional, internacional, para poder chamar atenção para aquilo. Às vezes tem uma comunidade que ninguém olha, ninguém presta atenção. É necessário, às vezes, vir algo realmente que meio que programado também pelo próprio homem devido às condições, mas isso resulta num olhar diferenciado das pessoas, de procurar ajudar em transformações e a compaixão. Então, acaba sempre um convite para a questão da vida. Nada é inútil, nada, não tem jeito. Deus aproveita tudo. E onde nós enxergamos o mal, na verdade, existe um bem muito grande ali, né, ali escondido, que nós precisamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para poder compreender de verdade o que Deus está falando conosco naquele momento. A cada ato de crueldade, você tem 100 ou mais de amor. Você vê, então, onde tem esses locais de guerra você vê Médicos Sem Fronteira, você vê ação humanitária, pessoas que dedicam a sua vida, arriscam a sua vida. Isso é amor. Os bombeiros que ficam quando tem atentado, né? E eles vão lá, isso é amor. As pessoas se mobilizam para ajudar, isso é amor. A gente olha para isso quando a gente vê um atentado terrorista não sei aonde, em Paris. Claro que o atentado é uma informação importante, a gente tem que estar atento. Mas a gente para também pensar e valorizar esse movimento de amor, porque a gente assimila muito do que a gente vê. Se a gente não para prestar atenção nesse amor, como que a gente vai ver o amor no dia a dia, sabe? Isso é um amor forte. Pessoas saem das suas casas, vão para o meio da confusão, não se sabe se vai ter outro atentado ali, elas vão ajudar, vão auxiliar, sabe? Os bombeiros, os policiais, isso é amor. Muito. Mergulhador que? Da caverna, né? Isso. E foram para lá, vários foram para lá diretamente. Sim.
A Aurora está trazendo para a gente a questão da caverna. A caverna, para mim ficou muito marcado com toda a ação, desde o início, né? Como as crianças reagiram, do monge estar, da ação que teve em volta. Para mim ficou como um grande aprendizado. Isso foi importante, deveria ter acontecido. Fica muito, pelo menos para mim, muito claro que a gente precisava disso, como comoveu todo mundo. O movimento de amor, e ali só existia amor de todos os cantos, sabe? As famílias, quando as crianças, não sei se vocês viram isso, quando as crianças saíam, as famílias não sabiam qual era a criança que saiu. Para que uma mãe não comemorasse, exato, para que uma mãe não comemorasse a retirada de um filho enquanto a outra estava chorando. Sabe? Olha, esse processo, eu estou toda arrepiada já. Toda essa situação é um aprendizado enorme para a gente de amor. Pensar no maior, no coletivo, e não questão no sozinho, né? E vamos dar as mãos, vamos fazer. Exatamente. Sim, exatamente. Respeitar a dor do outro, né? E saber esperar a sua hora de comemorar. Então, vamos chegar agora aqui para a terapia, né? Fora que nós já falamos aqui direito, vamos agora resumir, basicamente. Sabemos que os pilares, o auxílio, sim, de profissional, o auxílio, sim, né, psiquiátrico, ajuda, né, esse amparo. A questão da bioenergia, a questão dos passes, isso é muito importante, né? Toda uma ressignificação mesmo de vida, de visão. Você ter ali esse amparo. Então, agora a gente vai resumir aquilo que nós, né, falamos anteriormente. Diante desses infelizes infelicitadores, olha que legal, infelizes infelicitadores, porque eles não fazem o outro sofrer sem que antes eles estejam em sofrimento. São necessárias condutas de segurança moral, a fim de que as suas provocações bem urdidas não se transformem em razão de sofrimento ou de angústia geral e ou pessoal. Então, eu tenho que trabalhar principalmente a questão da educação, do acolhimento, né, da orientação, ter essa firmeza, mas a firmeza com amor. É a firmeza mesmo, não ser conivente, estar ali realmente para o outro, mas mostrar assim para o outro, confie em mim. Agora eu preciso que você também o quê? Seja forte. Vamos embora, vamos juntos. Confie em você. Credores de compaixão mais necessitados se encontram de tratamento cuidadoso, mediante psicoterapias especializadas nas quais o psicoterapeuta pode recorrer à regressão de memória para diminuir-lhes o fluxo dos sentimentos contraditórios que ressumam do inconsciente, alterando-lhe as fixações de perversidade como mecanismo de vingança infeliz. É um dos recursos. Essa questão de você procurar esclarecer os sentimentos e as emoções, está tudo conturbado, está tudo misturado. Ele tem que diferenciar. Cara, na verdade, o teu problema não está aqui com ele. Isso aqui que está mal resolvido, isso aqui que está confuso para você. Tem esse esclarecimento que é importante. Por que não? É um recurso. Aí, né, a nossa Nise. Maravilhosa. Praxiterapias valiosas, bem aplicadas, conseguem gerar interesse por atividades dantes desconsideradas, desviando a mente da obstinação cruel. Conversações pacientes e contínuas, músicas relaxantes, danças e todo o arsenal psicoterapêutico ao alcance dos nobres psicólogos, conforme a escola que se vinculem, são recursos valiosos para auxiliar o paciente cruel. A arte, a beleza, a expressão, a própria expressão deles pela arte, para conseguir melhor organizar esses pensamentos, serem tocados pela música, serem tocados pela beleza. Doutora Nise, ela utilizou justamente como grande tratamento a arte, transformando os seus pacientes esquizofrênicos em grandes artistas, cujas obras estão expostas até hoje, né, no Museu do Inconsciente. Isso. Quem não foi, vá fazer uma visita, é bem legal. Importante isso, quantos foram recuperados, que através do choque, através justamente da violência, só piorava a situação. E ela justamente com amor, com acolhimento, compreendendo a fundo a natureza dali do problema, da questão, e não simplesmente julgando o outro de uma forma pela visão humana, conseguiu recuperar muitos e muitos, ou pelo menos pegar com que os outros também tornassem pessoas muito mais sociáveis, pessoas muito mais, digamos assim, abertas e artistas.
né? A questão de expressar. A arte-terapia é algo muito forte, é muito poderoso, liberta emoções aqui guardadas e complexas e desconexas, aparentemente, para a gente, que acaba externando e você consegue ter essa clareza. É muito importante. Os pensamentos, eles são muito obsessivos, né, dessas pessoas, e elas não conseguem compreender. Então, a arte, elas conseguem dar expressão, e você vê como vai mudando, porque ela deixa de ser também, quando aquela pessoa cruel, e passa a ser o artista. É uma outra subpersonalidade dela, e ela incorpora isso, e essa subpersonalidade que ela traz, esse artista que ela se torna, é um alívio, é um recanto de paz. Então, eles buscam isso, e nós somos extremamente afortunados por estarmos numa casa que foi abençoada com um livro psicografado de Nise, tá? Ela é um espírito incrível. Foi uma pessoa muito importante para a história, eu digo, moral do país, porque a forma que ela passou a ver as pessoas, os doentes mentais, tem muito a ver com a moralidade, com esse amor divino mesmo, esse amor incondicional, esse acolhimento que toda hora a doutrina nos faz refletir sobre. Com certeza. Em casos especiais, a terapia psiquiátrica auxiliará na regularização das neurocomunicações, restabelecendo a longo prazo o correspondente equilíbrio. Ao mesmo tempo, a terapêutica espírita da bioenergia consegue efeitos salutares por alcançar os delicados campos de energia no espírito reencarnado, renovando-lhe o raciocínio e orientando. Falamos sobre isso, muito importante. Falta. Muito provavelmente, nos casos de crueldade, encontram-se vinculados espíritos que foram vítimas do paciente e deles se utilizam para o comércio doentio da vampirização, roubando-lhe forças preciosas e vingando-se dessa forma do padecimento que lhes foi imposto. Nesse caso, as atividades de desobsessão constituem recursos inabordáveis, rico de valiosos processos libertadores, em face dos diálogos que podem ser mantidos com os enfermos desencarnados, auxiliando-os no entendimento das leis divinas e quanto à necessidade também alcançarem a felicidade que lhe está reservada. Porque não é apenas o tratamento para com aquele que está sendo, né, obsidiado, como também para o próprio obsessor, educação para os dois. Nós não podemos descartar isso. Nós temos que pensar e agir como espíritas, não apenas, né, como meramente, eu sei na teoria, mas na prática continua ainda agindo meramente material. Não, eu tenho que também recorrer a isso. E sabedores que isso sim faz parte. Né, aquele que vem a se comete vários e vários crimes, não adianta, automaticamente ele está acompanhado. Seja ele um doente, né, psiquiátrico ou não interessa, ele está acompanhado. Se a gente fala de recuperação de encarnados, a gente também tem que falar de recuperação de espíritos, porque, na verdade, todos são espíritos, né? Às vezes a gente pensa só os que estão aqui no nosso plano, não. Todos. Todos nós somos aqui. Todos nós, encarnados e encarnados. Então, unindo-se, portanto, os recursos terapêuticos das doutrinas psicológicas com aqueles do espiritismo, o paciente torna-se o campo experimental positivo, no qual o amor e a caridade dão-se as mãos para auxiliar, rompendo as algemas do passado e delineando a paisagem feliz do futuro. E aí a nossa, né, grande Joana termina dizendo o seguinte. Quer ler o finalzinho dela? Todos os indivíduos, compreensivelmente, com as suas exceções inevitáveis, experimentam uma que outra vez, ou com certa insistência, repentinas crises de crueldade, quando são agredidos, maltratados ou discriminados. Conveniente a manutenção da terapia preventiva, mediante a reflexão ponderada, a meditação, a oração e a prática incessante da caridade, que robustece os sentimentos e aumenta a capacidade de resistência pessoal à invasão dos agentes destrutivos da saúde e da paz. A gente fala tanto em vacina para prevenir doença, fazer uma alimentação saudável para prevenir doenças,
né? Cuidarmos do corpo com atividades físicas para prevenir doenças. Então, por que também não trabalhar com essas terapêuticas para que a gente também, né, entre num movimento de prevenção a essas pequenas crueldades nossas? Vigilância o tempo todo. Meditação, orar e vigiar, estar ciente do nosso processo, sem vergonha, sem medo, sem culpa, para constantemente, peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que está me fazendo sentir isso de verdade? E se questionar. A gente está aqui para esse grande propósito. Aquilo que foi feito do passado, aquilo que, né, já aconteceu, não tem como mudar, está feito. Mas a pessoa que está aqui presente, ela é totalmente passível de modificação, de transformação para construir a partir de agora. E como toda criança, a gente volta a falar, a criança está aprendendo, se ela errou na primeira conta de 2 mais 2, colocou lá 5, seja o que for, ok, foi um erro, mas que ela é capaz o quê? Na próxima vez, 2 mais 2 é igual a 4. Se você na próxima, nas 2 próximas, em algum momento irá, mas é insistir, é persistir e nunca desistir. Se nós pararmos, estagnar, não adianta. Primeiro porque a lei é de evolução. Ninguém fica parado, não tem como. Algum momento vai dar aquele empurrão para a gente seguir em frente. Agora, se nós pensarmos sempre daqui por diante e pegar tudo que a gente está vendo, tudo, né, do livro, e já quase mais da metade do curso praticamente, e colocarmos em prática o nosso dia a dia, é uma transformação. É importante, muito vale a pena. É importante a gente saber que o pai, ele não deixa de amar um filho, né, porque tem defeitos, porque ele dá trabalho, porque ele ama todos igualmente. E no final das contas, quando a gente... Porque Deus está sempre de braços abertos para a gente, né? O que falta é a gente fazer o movimento. Buscais e achareis, né? Então, falta o nosso movimento. Quando a gente faz esse movimento, quando a gente se abre para escutar a voz de Deus, que está o tempo inteiro falando dentro da gente, quando a gente escuta essa voz, todas as nossas falhas, elas desaparecem na eternidade dessa união divina. Elas ficam para trás, elas não importam mais, porque elas só aconteceram para que a gente pudesse chegar nesse estágio. Quando você chega, sabe? Então, um dia, todos nós estaremos juntos, seja, como eu falo, o traficante que está torturando uma pessoa agora, nós aqui, vamos estar juntos nessa união divina. E não vai importar se eu fiz nessa encarnação tal coisa e ele na outra nessa tal, e na outra eu fiz outra. Não importa. Fica para trás, se perde na grandeza do amor divino, que a gente vai estar totalmente unido a isso. Então, aula que vem, capítulo 10, violência. Repare que Joana vai só dando, né? Vai chegar no amor, gente, vai chegar no amor, eu prometo. Tem as coisas melhoram. Aqui o capítulo do amor, relaxa, tem salvação. Vamos para a prece. Obrigada, Joana, por nos conceder este local de amor, de aprendizado, de busca pelo autoconhecimento. Obrigada à sua falange, que trabalha nos sustentando, abrindo nossas consciências, nossos corações. Obrigada a Deus por nos amar acima de qualquer coisa, por aceitar as nossas falhas, por saber que vamos chegar a essa união divina, chegar à nossa perfeição. Obrigada, Jesus, grande mestre, que nos traz este modelo a qual devemos seguir. Pedimos força para que possamos ser esse exemplo fora daqui do Seja, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, por onde passarmos, que possamos ser esse exemplo, ser o Evangelho. Obrigada por tudo, que tenhamos um ótimo final de semana, abençoado e sempre contigo, Jesus. Obrigada, que assim seja, graças a Deus. Amores, beijos e domingo, ó, uhul, congresso nosso, hein? Tamo junto. Congresso.